Oiê! Eu sou a Júlia e esse é mais um episódio do História Alternativa. No episódio dessa terça-feira, eu irei falar sobre o Império Bizantino. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Ao longo da história, a cidade sede do Império Bizantino foi chamada de Bizâncio, Constantinopla e Istambul, sua denominação atual. Maior cidade da Turquia, ao mesmo tempo em que é moderna, Istambul preserva uma impressionante memória histórico-arquitetônica. Museus, mesquitas, palácios e igrejas proliferam pelo espaço urbano, atraindo turistas e estudiosos de todas as partes do mundo. Devido à crise que afetava principalmente a porção ocidental do Império Romano, o imperador Constantino transferiu em 330 a capital do Império Romano para Bizâncio, cidade fundada por marinheiros gregos em cerca de 660 a.C. e importante entroncamento das rotas comerciais que interligavam a Europa e a Ásia. Constantino reuniu arquitetos, engenheiros e artesãos para remodelar a cidade, ordenando a construção de estradas, casas, igrejas, muralhas e outras edificações. Essas obras, iniciadas em 324, prolongaram-se até 330 e a cidade foi inaugurada com o nome de Nova Roma. Para a população, contudo, a cidade passou a se chamar Constantinopla, em homenagem a seu fundador, sendo conhecida por esse nome até o século VII, quando voltou a ser designada por seu nome antigo, Bizâncio. Em 395, com a divisão do Império Romano, Constantinopla se tornou sede apenas do Império Romano do Oriente. Depois, com a desestruturação da parte ocidental, permaneceu como capital do Império Romano do Oriente, o qual posteriormente ficou mais conhecido como Império Bizantino. Como sede desse império, a cidade manteve a denominação de Bizâncio até meados do século XV, quando foi conquistada pelos turcos, recebendo então o nome de Istambul, mantido até os dias de hoje. Desde a divisão do Império Romano em 395, os imperadores do Ocidente e do Oriente encontravam dificuldades para governar, devido principalmente à ameaça das invasões bárbaras. Foi somente no século V, durante o governo de Justiniano, que o Império Bizantino se tornou mais bem estruturado e se expandiu. Nesse período, travaram-se várias guerras com o propósito de reconquistar territórios que já haviam pertencido ao Império Romano do Ocidente. O objetivo era restaurar o velho Império Romano em toda a sua extensão. Como na velha Roma a população pobre recebia alimentos gratuitamente e se divertia, por exemplo, assistindo às corridas de cavalos nos hipódromos, essas diversões serviam também para aliviar as tensões dos grupos sociais descontentes. Os trabalhadores livres eram mal remunerados e a moradia tinha preços elevados.
Por isso, muitas pessoas viviam desabrigadas pelas ruas de Constantinopla, embora as condições de vida nessa cidade fossem consideradas melhores do que em outras do Império. Em 532, explodiu em Constantinopla uma violenta revolta, fruto da insatisfação popular com a opressão geral dos governantes e os elevados tributos cobrados da população para sustentar os gastos militares e as demais despesas com a administração do Império. A revolta começou de forma inesperada no hipódromo, um dos poucos locais públicos onde a população podia entrar em contato com as autoridades máximas do governo. Terminada uma disputa corrida de cavalos, houve dúvidas sobre quem vencera a competição. O imperador Justiniano, presente no hipódromo, quis intervir para escolher o vencedor. As tensões sociais, até então contidas, extravasaram num movimento de protesto contra as injustiças. Do hipódromo, o conflito ganhou as ruas da cidade e adquiriu o caráter de rebelião contra o governo. Durante 6 dias, a capital foi pilhada e incendiada. Tropas imperiais foram reunidas para reprimir a revolta, que resultou na morte de quase 35.000 pessoas. Durante o governo Justiniano, os juristas bizantinos modificaram aspectos do antigo direito romano, adaptando-o às necessidades de uma nova sociedade, marcada pelo cristianismo. Ao longo do tempo, essa obra jurídica serviu de referência para a legislação de muitos países ocidentais, tais como a França, a Alemanha, Portugal e o Brasil. Justiniano e seus sucessores procuraram, por meio da religião, impor a unidade política ao império. Nesse contexto, os imperadores apresentavam-se como os principais representantes de Deus na Terra, cabendo-lhes proteger a Igreja e dirigir o Estado. Se Deus era o centro do universo, o imperador, como seu representante, deveria ser o centro do Estado e da religião, governando os assuntos humanos em nome de Deus. Essa união de poderes é chamada de cesaripapismo ou cesaropapismo, isso é, o comando do Estado e a proteção da Igreja nas mãos do imperador. A união entre a Igreja Católica Romana e o Estado bizantino não foi, porém, pacífica. Houve ao longo do tempo, depois do reinado de Justiniano, uma série de conflitos teológicos e políticos entre os partidários dos imperadores bizantinos e a hierarquia católica comandada pelos papas. Esses conflitos culminaram em 1054 com o Grande Cisma do Oriente. O mundo cristão se dividiu em 2 grandes igrejas. De um lado, a Igreja Católica do Oriente, conhecida como Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla e chefiada pelo patriarca da cidade, e do outro, a Igreja Católica do Ocidente, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e comandada pelo Papa. Uma das mais lucrativas atividades econômicas do Império Bizantino era o comércio, cujo desenvolvimento deveu-se, em grande parte, à privilegiada localização de Constantinopla, rota quase obrigatória entre a Ásia e a Europa. Entre os principais produtos comercializados, podemos citar perfumes, tecidos de seda, porcelanas e peças de vidro, artigos de luxo asiáticos acessíveis apenas à população europeia mais rica. No entanto, apesar da importância do comércio, a agricultura era a atividade fundamental da economia bizantina. A maior parte da produção agrícola vinha das grandes propriedades agrárias, os latifúndios,
que pertenciam em sua maioria aos mosteiros e à nobreza fundiária. A nobreza proprietária de terras era formada por militares que haviam recebido terras como recompensa por serviços prestados ao imperador. Quase todo o trabalho era feito pelos servos, que dependiam da terra para viver. O comércio contribuiu para que a vida urbana no Império Bizantino fosse movimentada. A principal cidade, Constantinopla, chegou a ter cerca de 1 milhão de habitantes, seguida por outras cidades importantes, como Tassilônica, Niceia, Edessa e Tarso. Nelas viviam grandes comerciantes, donos de oficinas manufatureiras, membros do alto clero e destacados funcionários do governo. Pessoas que utilizavam artigos de luxo, como vasos de porcelana, tapeçarias e roupas finas de lã e seda, ornamentadas com fios de ouro e prata. Além dessa elite, também viviam nas cidades outros grupos sociais, constituídos de artesãos, funcionários de médio e baixo escalão e pequenos comerciantes. Entretanto, a maior parte da população do Império Bizantino era composta de trabalhadores pobres, em sua maioria vivendo no campo. Por meio de seus funcionários, o governo bizantino controlava as atividades econômicas da manufatura e do comércio, supervisionando a qualidade e a quantidade da produção. O objetivo dessa intervenção estatal era controlar os preços e o abastecimento das cidades. A produção estava distribuída em corporações de ofícios, formados por oficinas de um mesmo ramo, como carpintaria, tecelagem ou sapataria. Artesãos e comerciantes estavam agrupados em corporações regulamentadas e supervisionadas pelo Estado. O Estado decidia quase tudo: preço, salários, lucros, entre outros, não deixando muito espaço para a iniciativa privada. A língua predominante em Constantinopla desde o século VI era o grego, mas o império agrupava povos de diferentes origens, como egípcios, gregos, persas, russos, germanos e judeus. Essa variedade de povos influenciou a produção cultural bizantina, que mesclou elementos como o idioma grego, a religião cristã, o direito romano, o gosto pelo requinte oriental, a arquitetura de inspiração persa, entre outros. No Império Bizantino, a religião oficial e obrigatória era o cristianismo. A Igreja Católica do Oriente exercia influência sobre diversos setores da sociedade. Fundamentava o poder imperial, absorvia boa parte dos recursos econômicos e estava presente em grande parte da vida cotidiana. A Igreja Católica do Oriente era dirigida pelo Patriarca Bizantino, que era o chefe da hierarquia eclesiástica. Em termos práticos, a autoridade do patriarca subordinava-se ao poder do imperador bizantino, considerado protetor da igreja e principal representante da fé cristã. O mundo bizantino foi bastante marcado pelo interesse nas questões religiosas. Um dos padres da igreja do século IV deixou registrado que em todos os lugares de Constantinopla encontravam-se pessoas envolvidas em debates teológicos. Entre as mais famosas questões debatidas se destacavam o monofisismo, doutrina que afirmava que Cristo tinha somente a natureza divina. Sua natureza humana, como alegava a Igreja Católica Romana, era negada. E a iconoclastia, doutrina que repudiava imagens dos santos, condenando sua utilização nos templos. No entanto, por detrás das questões religiosas, eram escondidas disputas políticas. A questão da iconoclastia, por exemplo, camuflava o conflito entre o imperador e os sacerdotes dos mosteiros, que fabricavam imagens de santos e atribuíam a elas caráter milagroso.
Pretendendo controlar o poder dos mosteiros, em 726, o imperador proibiu a adoração dessas imagens. A produção artística bizantina também é fruto da diversidade cultural, ao integrar o luxo e o exotismo oriental com o equilíbrio e a leveza da arte clássica greco-romana. A arquitetura foi uma das artes que mais se destacaram no Império Bizantino. Um dos exemplos mais lembrados é a Igreja de Santa Sofia, que em grego significa Sagrada Sabedoria, em cuja construção trabalharam cerca de 10.000 pessoas durante 5 anos. O projeto arquitetônico da basílica, com cúpula, serviu de modelo para igrejas do Ocidente e do Oriente. Depois da conquista de Constantinopla pelos turcos, no século XV, a igreja de Santa Sofia foi transformada em mesquita e recebeu 4 minaretes. Os mosaicos bizantinos, encobertos com grossa camada de cal, só foram restaurados no século XX e a antiga igreja se transformou em museu. Os bizantinos também se destacaram na arte do mosaico, composição artística feita de peças coloridas sobre um suporte. Os mosaicos representavam, geralmente, figuras religiosas ou de grande projeção política, ou ainda a estilização de animais ou plantas. Já a escultura bizantina servia aos ideais religiosos e compreendia peças de grande valor, produzidas com materiais como ouro, marfim e vidro. Era caracterizada por cores vivas e pelo aspecto místico de suas estatuetas. Uma série de ataques externos foi enfraquecendo a administração central do império. Como consequência, muitos territórios conquistados no século VI acabaram perdidos para tropas inimigas. Foi somente nos séculos X e XI que o Império Bizantino recuperou parte dos territórios e Constantinopla voltou a ser sede de importante comércio. A administração se tornou mais eficaz, a economia se estabilizou e as fronteiras entre Europa, Ásia e Norte da África foram fortalecidas, conferindo maior segurança ao império. A prosperidade durou vários séculos e deixou suas marcas mais profundas no campo da arte. Depois de 11 séculos de existência, Bizâncio foi conquistada pelos turcos otomanos, em meados do século XV. Uma das principais consequências da conquista de Constantinopla pelos turcos foi a migração de intelectuais bizantinos para a Península Itálica, levando muitos conhecimentos da cultura clássica preservada no Império Bizantino. Esse fato teve influência no movimento conhecido como Renascimento. Outra consequência importante do domínio turco sobre Constantinopla foi o aumento nos preços e nos impostos cobrados dos comerciantes europeus que compravam ali as mercadorias provenientes da Ásia. Esse fato uniria os europeus na busca de um novo caminho até os fornecedores orientais, contribuindo para o movimento das grandes navegações. A conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453 é um marco tradicionalmente utilizado para assinalar o fim da Idade Média. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!